Eu queria uma fotografia que tivesse um tema, que tivesse algo que eu pudesse mostrar depois, que as pessoas pudessem refletir nessa fotografia. E quando, na minha origem, você falando da favela ali, onde eu morava, ali sempre era uma mistura também da questão negra. Então, assim, a história negra está sempre presente. Eu espero que nós tenhamos a capacidade de votarmos em pessoas negras e que representem, né, essa comunidade que é tão importante, com a cultura e com a fé muito importante e que não é reconhecida dentro desse país hoje. Esse estado que nós estamos passando, ele precisa de uma reforma. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, é especialista em marketing político pela UFMG, é cientista político, sociólogo, docente e pesquisador político. Também atua como repórter fotográfico. Está lançando um livro de sua autoria, intitulado Os Reis, Fotografias Negras. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com Jurutan Alves. Ocolofé, Jurutan. Ocolofé, Oru. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, é uma honra recebê-lo aqui. Jurutan, o seu nome é um tanto exótico e marcante. Teria ele raízes indígenas? Qual que é o significado? Conta aí pra gente. Tem sim, tem raiz indígena. Eu até brinco com relação a esse nome. Eu falo, olha, realmente eu sou brasileiro, não tenho como fugir disso. Filho de uma mãe branca, porque negro na minha família foi meu pai, então eu puxei o meu pai. Então, filho de uma mãe branca, sendo negro com o nome indígena. Então, assim, toda a mistura brasileira, nesse caso, está de alguma forma em minha história. E ele significa persistente. E essa persistência teve sempre presente na tua vida desde a época da mais tenra infância do Jurutan, enquanto moleque, foi crescendo na adolescência, até se tornar um pesquisador político. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Olha, mas a persistência, ela tem que se manter. Principalmente nós que somos negros, nós sabemos que temos que, ou vamos sucumbir diante das forças que vêm, que são contrárias a nós, muitas vezes, ou temos que lutar contra elas, não temos outro jeito. Quer dizer, é aquela imagem que eu acho que muitas pessoas já devem ter visto, do peixe quando vai desovar em alguns lugares, você vai nadando contra a maré, vai lutando contra a água, está mandando ele para baixo, você está lutando, indo em oposição àquela maré. E a nossa situação, muitas vezes, é essa. Eu nasci no Água Branca, um bairro que, não sei se você já ouviu falar, perto do Eldorado, em Contagem, Minas Gerais. Ali, no caso, na época, era uma favela. Hoje eu falo favela do mesmo jeito, tem gente que gosta que fala comunidade, mas eu acho que a palavra comunidade, ela foi colocada, mas não veio os incentivos políticos que deveriam ter vindo. Então, a palavra comunidade, para mim, ela falsifica uma realidade, né? Foi só para poder, no meu ponto de vista ali, você tem uma expressão, mas não houve, por parte do Estado, uma reflexão de implantar algumas políticas públicas. Mas aí, voltando à história, nasci nessa favela, ali eu estive estudando em escola pública até os 9 anos, saí dessa favela, fui para um bairro aqui em Birité, nesse caso, já também com 9 anos, estudando em escola pública, permanecendo em escola pública, tive que mudar devido ao fato de que naquela época fizeram ali, e hoje tem ali a Estação do Eldorado, então fomos indenizados para sair daquele local, e hoje estou morando na divisa, em Ibirité, de Ibirité com Contagem. Nesse caso, tive que ser persistente, porque estudar em escola pública, você tem que esforçar um pouco mais para poder estar também dentro de uma universidade que eu fiz um pouco mais velho já, né, na idade já um pouco avançada, porque tive que trabalhar para ajudar dentro de casa, na família, como a maioria das histórias nossas, né, trabalhar para ajudar a família. Então, depois que eu fiz a graduação, falei, não, vamos engatilhar aqui. Fiz também uma especialização na Federal em marketing político,
a graduação em Ciências Sociais, e o mestrado eu voltei a fazer também depois, já emendando, já na PUC, também na PUC, né, porque eu fiz a graduação e o mestrado na PUC. Falando um pouco mais sobre o teu nome, ele tem alguma raiz tupi-guarani? Você chegou a saber, não? Não, essa pesquisa, para te falar a verdade, eu não cheguei a aprofundar tanto nela. A história do nome, minha mãe diz que é por causa que, vindo da história de minha avó, aí já entra a questão, né, novamente brasileira, minha avó índia, então ela quis homenagear minha avó, que no período em que eu ia nascer, infelizmente ela faleceu. Então o nome Jurutã foi tipo uma homenagem à avó. Até que no começo foi um pouco complicado, porque nas escolas um nome tão diferente chamava atenção. Mas com o passar do tempo eu vi que realmente esse nome ele tem algo marcante. Então eu me identifiquei muito com ele depois. Interessante essa questão dessa mistura brasileira, né? Principalmente vindo dos verdadeiros donos da terra, né? Indígenas e nossas raízes afro, né? Que atravessaram o Atlântico, a diáspora, e fizeram aí essa mistura brasileira. Você está falando de suas raízes indígenas também. Eu tive uma bisavó, né, que, segundo a lenda, foi pega no laço. A gente falava aí. E aí deu origem à minha família por parte de pai. Mas isso é outra história. E aí tem outra pergunta para te fazer aqui. Você está lançando o livro Os Reis, Fotografias Negras. Do que se trata essa obra bibliográfica? E qual ou quais as fontes onde você foi buscar essa informação? Olha, vou até mostrar ele aqui, o livro é esse daqui, Os Reis, Fotografias Negras. A história desse livro, ele começou há muitos anos. Eu tive que buscar conhecer um pouco mais as minhas raízes realmente. Nós temos uma situação muito complexa dentro das escolas, principalmente, que nós estudamos a nossa história de forma eurocêntrica, baseada na Europa. Então, os bandeirantes, os desbravadores, sempre, né, foram aqueles que foram, de certa forma, glorificados como heróis, foram colocados nomes em ruas, bairros, muitas vezes, escolas, tem nomes, né, de bandeirantes. Então, assim, eu nunca concordei, para te falar a verdade, com esse fato, nesse momento. Sempre quando tinha essa questão na escola, isso me trazia aquela angústia, de certa forma. Mas como que uma pessoa que sai de outro país, vem para uma outra terra que não é dele, desfaz aquelas pessoas e pode ser chamado de herói depois, né? É um empreendedor nesse caso. Então, assim, isso sempre mexeu comigo. E quando, na minha origem, você falando da favela ali, onde eu morava, ali sempre era uma mistura também da questão negra. Então, assim, a história negra está sempre presente. Ali a gente tinha ali a folia de reis passando de vez em quando, e a minha mãe tinha aquela coisa, quando passava na casa, ela recebia a folia de reis dentro de casa, então ela colocava, porque a folia de reis só entra naquela casa que ela é convidada. Então ela recebia, colocava umas comidas ali para o pessoal, para poder comer. Então eu cresci vendo isso também. Bom, e quando eu comecei a trabalhar com fotografia, porque a fotografia entrou na minha vida de uma forma bem interessante. Eu tinha saído de uma empresa, sempre gostei de fotografia, tinha feito alguns cursos, mas eu falei, não, vamos me aperfeiçoar um pouco mais. E resolvi trabalhar realmente com a fotografia. Isso foi na década de 90. E comecei a trabalhar com a fotografia em jornais, revistas, aqui principalmente nessa região aqui da metropolitana de Belo Horizonte. Trabalhei com jornal em Contagem, em Belo Horizonte, no caso Betim, também trabalhei com jornal em Betim. Então, essa região eu comecei a me tornar conhecido e também comecei a fazer alguns trabalhos. Depois eu falei assim, olha, eu preciso fazer algumas exposições, resolvi fazer exposições de fotografia. Eu queria tornar meu trabalho um pouco mais conhecido, mas eu gostava da fotografia. Não é essa fotografia que as pessoas muitas vezes fazem por fazer. Eu queria uma fotografia que tivesse um tema, que tivesse algo que eu pudesse mostrar depois, que as pessoas pudessem refletir nessa fotografia.
E para mim a fotografia ela é uma arte, então ela tem que trazer reflexão para a pessoa. Aí a primeira exposição que eu fiz foi sobre a natureza. Isso foi no ano 2000. Eu pensei, mas falar da natureza é algo ótimo, mas vamos falar um pouco da minha origem. E comecei a pesquisar, e a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre os Arturos, aí em Contagem. Eu acho que você não sei se já ouviu falar da comunidade dos Arturos em Contagem. Veio lá da cachoeira, ele veio pro mundo afora, veio buscando Nossa Senhora. Ele andou no mundo inteiro, procurando Nossa Senhora. Quando ela tava lá dentro, meu Deus, agora ela vem cá fora. E pediu a Deus no céu pra abençoar esse nego congadeiro. Muito conhecida, uma comunidade excelente, muito aberta, muito solícita. Então, comecei a fazer um trabalho com eles, esse trabalho de fotografia. E após esse trabalho, começou algumas exposições. E comecei, então, a trabalhar também, porque junto aqui tem a cidade de Ibirité, que está junto com Contagem. E tem também Folias de Reis lá, tem os seus congados. Então, falei, vamos trabalhar com essa comunidade também. Depois eu vi que ali tinha uma outra que tinha saído, que é a Irmandade, ali do Jatobá. Falei, opa, então vamos falar da Irmandade de Jatobá. E um amigo meu, um grande amigo, quando eu estava fazendo a graduação, aí já passou um tempo, chamado Vando, falou, olha, vamos lá em Douros do Aiá, porque lá em Douros do Aiá também você vai conhecer a raiz do congado. E realmente, a cidade de Douros do Aiá para quando tem congado. Nas festas lacungas, a cidade é uma cidade que recebe, assim, centenas de pessoas, vamos falar até milhares, para poder ver a festa. E eu fui lá também fazer uma pesquisa. Então, o livro, ele contempla esses 4 municípios. Belo Horizonte, Contagem, Douros do Aiá e também Ibirité. Maravilha. Você é nascido em Belo Horizonte ou você é nascido em Contagem? Não, em Contagem, sou nascido em Contagem. Sou Contagem. Aqui a gente até brinca, né? Eu não sou contagista, não sou contagioso. Tá. E aí você cresce nesse ambiente, né? Você é envolvido pelas festas de congado. Você tem familiares que já estavam envolvidos com as festas de congado aí? Não. Não, eu tive tios. Meu tio era envolvido. Familiares próximos, como irmãos, não. Meus irmãos não seguiram esse caminho. Mas eu tinha um tio que ele era também folião. Assim, e eu achava muito interessante, porque ele, com a tenra idade, já ainda ia para as ruas com uma energia que eu falava assim, se eu chegar a essa idade, com essa mesma energia que ele está, sinceramente, eu estou muito bem. Porque ele andava, porque o congado ele anda, né, pela cidade, então, cantando e dançando. E alguns até tocando, né? Então, assim, a energia que a pessoa tem que ter, a disposição é muito grande naquele momento. E ele conseguia fazer isso começando de manhã e parando à tarde, realmente. Então, eu falava assim, isso aí, para mim, é uma energia muito grande. E quando eu ouço hoje os tambores, eu vejo a fé, porque aqui tem uma questão de fé, uma questão também porque não é só sair pelas ruas, tem ali uma questão cultural, para quem está vendo, às vezes, acha que só é uma questão cultural, mas não é. Tem uma questão de fé também envolvida, porque as pessoas têm a sua fé e estão demonstrando a sua fé naquele momento. Então, isso é muito simbólico e é muito importante de ser dito e de ser contemplado ao mesmo tempo. Agora, a importância também de ser cultura é que, ao fazer
as obras culturais como é feito, a sair para as ruas como é feito, o município ganha, porque atrai pessoas, como eu falei aqui, Dores Laiar, quanto tem hoje deve ter uns 10 mil habitantes, mas na realidade quase dobra o número de habitantes quando vai ter Folia de Reis. Imagina como fica o hotel naquele local, como que fica os locais de compras, como, por exemplo, que vende alimentos, como que fica, no caso ali, as padarias, até mesmo nas ruas, quando os Arturos saem aqui em Contagem, o número de pessoas que saem para ver os Arturos, essas pessoas consomem. Então, o município sai ganhando muito com isso também. Então, a cultura, ela traz também um investimento no próprio município que ela está se apresentando. Então, é uma mão é uma via, como eu digo, de mão dupla, né, nesse sentido. E você, além de fotografar estas celebrações do Congado, você já chegou a participar ativamente de algum grupo de Congado, tocando, ou não? Não tem essa... Não. Já tentei, para te falar a verdade, mas tocar ainda não cheguei a esse nível, não. Mas já tentei participar, no caso, na dança, nesse sentido. Mas o tocar, eu acho que a pessoa que faz ali, ela tem que ter uma conexão naquele momento. O tocar não é somente você bater as mãos no instrumento. Ali, na realidade, como eu disse, tem uma conexão de fé. Então, esse instrumento que ali está sendo tocado, de certa forma, ele representa naquele momento a fé daquela pessoa. Então, não acho até que não era para ser qualquer pessoa que tem que chegar e tocar. Não é só uma questão cultural mesmo, que a pessoa vê ali e acha que isso aqui é uma cultura e está sendo colocada aqui como um espetáculo. Não é para ser um espetáculo, não é um show. É um momento também de fé. Perfeito. O seu livro está sendo lançado por qual editora? Pela editora Caravana. Caravana. É uma editora também de Contagem, certo. Aqui embaixo, assim, também de Contagem. E eu gostei muito da forma como ela fez a proposta para ser feito o trabalho. Então, falei assim, nós vamos fazer esse lançamento. Já estava parado esses negativos, porque todas as fotos que foram colocadas no livro não são fotos digitais. É aí que é importante a pessoa saber, porque o trabalho foi todo feito em negativo, preto e branco. Então, daquela época do negativo, que a gente comprava, revelava, aí nesse caso, e fazia, né, ali, realmente, não uma impressão, né, mas realmente uma revelação, porque é colocado ali no ampliador as fotos. Então, é um processo totalmente diferente, passando por químicos, porque hoje nós temos um processo que é digital. Você faz a foto, às vezes você tem a câmera ali, hoje tem gente que nem faz curso mais. Você tem a câmera, você vê ali se a foto seu bolso, não saiu, você mexe nela de novo, já sai fazendo novamente. Antigamente exigia do fotógrafo, nesse caso, uma técnica maior, porque ele só ia ver realmente a foto dele depois que ele revelou. Então ele tinha que ter ali uma conexão com a imaginação, com a criatividade, para que saísse no negativo justamente aquilo que ele desejava, nesse caso. Então, assim, todo o livro é feito, nesse caso, de fotos feitas em negativo, e não em digital. Por isso, até algumas pessoas que veem falam assim, mas tem uma diferença muito grande, porque você não está acostumado ainda com o olhar do negativo. O negativo, quando a gente olha para ele, a foto realmente é diferenciada. Certo.
E quanto tempo levou toda essa sua pesquisa, todo esse seu trabalho fotográfico? Nesse caso, cada comunidade foi um período diferente. Os Arturos, eu fiquei ali fotografando os Arturos por mais de um ano, fotografando, vendo um pouco como que funcionava também a questão da cultura. Depois veio para a cidade de Ibirité, como eu disse, né, já fez aquela ligação para a cidade de Ibirité, também ali foi mais de um ano. Ao todo, deve ter demorado mais ou menos uns 6, 7 anos, todo esse período de fotografia e também de fotos. Eu quero o seguinte, o culto em louvor a Nossa Senhora do Rosário é antigo e antecede o período da colonização portuguesa no Brasil. De acordo com o sociólogo francês, né, Roger Bastide, o culto à Virgem do Rosário já havia sido introduzido na África pelos missionários católicos antes mesmo do processo de colonização no Brasil. Em território brasileiro, os congados são manifestações artísticas e religiosas cujas homenagens são recorrentes à Virgem do Rosário. No entanto, outros santos consagrados pela Igreja Católica são inseridos nos festejos, como, por exemplo, São Benedito, Santa Efigênia, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio e outros. Né? Já no que diz respeito à devoção a São Benedito e Santa Efigênia, veio a ser reforçado entre os escravizados e seus descendentes no Brasil, pela identificação fenotípica desse segmento populacional com a instituição dos negros. E aí eu vou te perguntar o seguinte, do ponto de vista sociológico e político, qual o papel dos grupos de congado que ainda atuam pelos 4 cantos de Minas Gerais e outros pontos do país, tendo em vista um momento político conturbado em que a gente vive no Brasil? Olha, hoje a palavra certa seria resistência, né? Hoje o congado, não só o congado, como também toda a expressão de fé da questão negra, nós estamos vendo hoje, a Umbanda hoje está sofrendo em alguns lugares ataques muito pesados, alguns territórios são invadidos, as imagens quebradas, as pessoas às vezes não podem sair no meio da rua vestido com suas roupas, se vestido com as suas roupas, em determinados locais, a rejeição é tão grande que a pessoa se sente, né, deslocada quando não há uma agressão verbal, ou às vezes até física, como nós vimos um tempo atrás no Rio de Janeiro. Então, hoje, eu acho que a expressão seria mais resistência. Houve um período que foi um pouco melhor, porque o Brasil caminhou, e o Brasil tem um processo, dentro da questão política, que ela é muito complexa. O Brasil ele não é um país democrático. Nós não podemos sonhar, falar, esse é um país democrático, não temos como falar isso. O Brasil, para mim, ele tem momentos de democracia, e momentos que ele sai desse processo de democracia. Hoje, por exemplo, eu colocaria que nós estamos em um estado de exceção. Quer dizer, as instituições hoje não estão funcionando perfeitamente. Nós estamos vendo isso a todo momento, na televisão, ataques de uma instituição a outra, muitas vezes, ações de presidente que fala coisas que, se fosse eu e você falando, estaríamos na cadeia há muito tempo, né? Estaríamos pagando ali uma pena, e olha lá, se conseguíssemos sair, se conseguíssemos pagar, né, esse valor lá para poder sair, então seria muito difícil juridicamente. Então nós estamos vendo isso, assistindo isso, atônitos todos os dias, via, né, os meios de comunicação. E o que é que sobra? Não só para a questão negra, mas estamos falando, né, do povo negro, mas também até indígena, hoje, é a resistência. Porque hoje nós temos que ter, no meu ponto de vista, alguns conhecimentos. Primeiro, nesse momento agora, atual, nós vamos ter que escolher, por exemplo, um candidato para a próxima eleição presidencial. É votar em candidatos, por exemplo, que vá trazer propostas que valorizem o grupo. Porque senão, se vier o mesmo candidato, com a mesma visão de extrema direita que nós estamos passando, serão mais 4 anos que pode se tornar quase que irrecuperáveis, porque as perdas são muito grandes. Nós vimos que uma das capacidades muito grandes que principalmente esse governo chamado de Bolsonaro, né,
o bolsonarismo teve, isso ele tem essa capacidade, nós temos que reconhecer essa capacidade nele e colocar as pessoas certas nos locais certos para fazer o que ele deseja. Foi o que foi feito com a questão do Palmares, né, lá do Ministério. Quer dizer, colocou a pessoa certa. Era uma pessoa negra, então não podia fazer ataques, nesse caso, que era uma pessoa negra, mas que na realidade não representava a cultura negra. Então, Capitão assim, do Mato. quer dizer, que também se falasse isso, que estava processando todo mundo, né? Nesse caso, que hoje também virou essa coisa de processar todo mundo, já que eu não posso te vencer no debate, vou te vencer, então, agora no processo, para poder falar que eu estou certo. Olha para você ver a situação que chegamos. Porque a política, se nós pensarmos bem, ela é feita para poder chegarmos a acordos. Lógico que vai ter divergências, mas vai ter que chegar a acordos. E esses acordos que vai ser respeitado por todos. E nesse momento nós estamos, infelizmente, passando por uma política de desvantagem para o povo negro. Quer dizer, a questão, né, do Palmares, aí já vai levando para outras questões que nós temos, como eu falei, religiosa, de ataques realmente muito pesados. Aí crescemos também hoje, nós não podemos deixar de ver que há um crescimento muito grande numa área neopentecostal que levou para esse lado também um pouco extremistas, e esse lado extremista neopentecostal provoca ataques muito fortes. Agora, é interessante que quando a pessoa vai ver, mesmo a outra religião atacando, ela usa basicamente os mesmos elementos dentro dos cultos. Quando você vai ver ali, quer dizer, os elementos estão lá representados, mas eles atacam o negro que fazem aquele elemento, que produz aquele elemento, aquele ato. Por exemplo, o banho do descarrego, entendeu? Está lá dentro, entendeu? Você encontrar namorada e oferecer uma rosa, dia do amor, essas coisas, quer dizer, água benta. Então, assim, tudo isso vem de antepassados, que são negros, mas está dentro da religião neopentecostal e não é reconhecida como vindo desse local. Então, assim, hoje, nesse caso, essa negação provoca uma reação a quem está lá dentro, nesse caso, atacando quem está lá de fora, que são as pessoas negras que produzem essa religião. O que se pode fazer, no meu caso, no meu pensamento, realmente, tem hoje alguns locais do país fazendo uma bancada, estou querendo fazer uma bancada negra no Congresso. Eu espero que nós tenhamos a capacidade de votarmos em pessoas negras e que representem, né, essa comunidade que é tão importante, e com a cultura e com a fé muito importante, e que não é reconhecida dentro desse país hoje. Esse estado que nós estamos passando, ele precisa de uma reforma. O Brasil tem pouco mais de 5 séculos. Qual é o legado de todo um trabalho feito pelos grupos de Congado, em sua opinião? Não, mas o grupo de Congado tem, assim, espalhado por tudo. Na música, por exemplo. Você vê as músicas brasileiras. As músicas têm toque que é do Congado. Você pega ali um Gilberto Gil, você vai ver que as músicas dele tem toque ali que vem de origem negra. Então, eu acho que o toque do Congado nos passa por todos os aspectos da arte, nesse caso. Não só fica preso ali na cultura. Você vai na Bahia, quer dizer, a Bahia é maravilhosa. Assim, se demonstra aquilo de uma forma que você entra na Bahia, você não consegue, parece que você tem que dançar de qualquer forma, porque o baiano é aquilo. E o baiano demonstra dessa forma a sua fé. Quer dizer, isso se espalha pela música,
se espalha pela poesia, se espalha pela literatura em geral, se espalha, assim, pelas novelas que nós vemos o tempo inteiro passar algo que é de origem africana, ainda que muitas vezes nós não tenhamos o conhecimento. Então, ela se espalha pelas artes em geral e até mesmo chegando na política e também de forma na medicina. Quantos de nós não fomos tratados muitas vezes com boldo? Você lembra do famoso boldo? Quer dizer, que é um conhecimento também que vem daquelas pessoas que mexem com esse processo, que é dos nossos antepassados. Professor, quem quiser adquirir um exemplar do seu livro, pode comprar onde? Olha, estamos na editora Caravana, você pode colocar lá, editoracaravana.com.br no Google também, e entrar na editora Caravana, na pesquisa colocar o nome Jurutã, que vai cair no meu livro, ou o nome Os Reis, Fotografias Negras. Ou então vou deixar meu telefone também, 31, que é o DDD, 99433-3157. Se comprar comigo, eu faço a dedicatória. Opa. Esse caso para a pessoa. Muito bem. Professor, gratidão pela sua participação aqui hoje no programa. Nosso tempo é um pouco escasso, mas acho que deu para saber bastante sobre o seu trabalho. Gostaria que o senhor retornasse aqui outras vezes para falar conosco um pouco mais. Gratidão. Minas Negras Gerais se sente honrado por sua presença. E antes da gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem a pretos e pretas, Brasil afora, por gentileza. Olha, primeiro quero agradecer também, assim, sigo as suas redes tem muito tempo, então, assim, eu gosto muito. As pessoas que vêm, cada uma tem sua história, cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, porque nós somos também, né, nós vamos vendo o mundo segundo nós somos moldados por ele também, pela nossa história, nossa cultura. Então, isso é maravilhoso, isso vai fortalecendo um ao outro, isso é muito importante, essa conexão. Então, eu falo no primeiro momento que você está de parabéns pelo trabalho. E, em segundo momento, assim, você falando para falar para as pessoas, eu chamo a atenção para esse momento que nós estamos passando. Quer dizer, como cientista político, escritor também, não só falando do livro, mas agora nós estamos passando por um momento de reflexão, precisamos nos unir um pouco mais, procurar ver o que vai trazer esse momento, principalmente político, para nós que somos da cultura negra. Então, valorizar essas pessoas que vão trazer ou que vão apoiar essa cultura e votar nessas pessoas também. E mais do que votar, eu chamo aqui a atenção para aqueles que puderem, no futuro também, serem atores políticos. Mais do que apenas participar da política como pessoas que lá votam e depois de 4 anos volta de novo, vamos entrar nela como atores. Porque se não entrarmos no local de tomada de decisão, dificilmente também vamos mudar a nossa história. Conversei hoje com o sociólogo e cientista político Jurutã Alves. Jurutã é a prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força pra gente. Força! Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Depois